Agora, tem um aspecto interessante desse teorema, é que você deve observar o seguinte: tá? Corolário desse teorema, corolário desse teorema, sejam A e B reais com A menor do que B e F uma função contínua em AB, tá? E F é uma função contínua em AB. Quer dizer, se isso aí acontece, a conclusão é o seguinte: é que a imagem do intervalo dessa função é se J, antes vamos com calma, tá? Porque eu não vou por partes, tá? A e B reais com A menor do que B e F uma função. Se J, tá? Se J deixa eu ver como é que eu anuncio isso aí para vocês. Se J é o intervalo melhor maneira de B reais com A menor do que B e F uma função contínua em AB, já sei, com F de A diferente de F de B, tá? Tá? Só para se J é o intervalo fechado com extremos F de A e F de B, por exemplo, intervalo fechado, que eu não sei quem é maior. Eu não posso chegar a dizer, se J é o intervalo F de A, F de B. Para isso aqui, o F de A tem que ser menor do que F de B. Como eu não sei quem é maior, eu digo, se J é o intervalo fechado com extremos F de A e F de B, então J está contido na imagem do intervalo AB, tá? Então observe, F é uma função contínua no intervalo AB fechado com F de A diferente de F de B. Aí o que eu estou dizendo é o seguinte, se J é o intervalo fechado com extremos F de A e F de B, então esse intervalo J está contido na imagem da função, sendo ela contínua, tá? Bem, das hipóteses, você tem o seguinte, tá? Prova.
Como é que eu mostro essa inclusão aqui? Mostrando que todo elemento de J é elemento da imagem. Então, das hipóteses, admita as hipóteses. Vou botar assim, ó, para não ter que escrever tudo de novo, tá? Admita as hipóteses. Então, veja bem. Se X pertence a J, se X pertence a J, então há três possibilidades. Quais são as possibilidades? Vamos chamar de Y aqui. Se Y pertence a J, então há três possibilidades. O Y é o extremo F de A. Vou abusar do português, tá? Ou Y é o extremo F de B, ou Y está estritamente entre F de A e F de B. Você concorda comigo? Só essas três possibilidades. O J é o intervalo fechado. Então, um elemento desse intervalo, ele ou é um dos extremos, ou ele está no meio do intervalo. Ora, vamos analisar cada caso. Se Y é igual a F de A, então o Y está na imagem da função. Então, o Y pertence à imagem da função. Imagem da função. A imagem da função. Se o Y é igual ao F de B, então o Y pertence à imagem da função. Qual é a outra possibilidade? Qual é? Y está estritamente entre F de A e F de B, mas aí eu caio aqui. Se o Y está estritamente entre F de A e F de B, existe um x0 no intervalo AB, né? É o término do valor intermediário. Tá, ó. Então a outra possibilidade, ó. Se Y está estritamente entre, o negócio está abreviando, faz confundir. Se Y está estritamente entre F de A e F de B, então pelo que? Teorema do valor intermediário, existe o que? Existe X no intervalo aberto AB, tal que o Y é igual a F de X. Logo, o Y pertence à imagem da função. Então, o que é que demonstra isso? Analisando todas as possibilidades. Se eu parto de Y pertencente a J, eu concluo que o Y está na imagem. Qualquer que seja a possibilidade sobre o Y dentro de J. Isto diz o quê? Isto diz que que o J está contido na imagem da função em D. E isso aí é o ponto de partida, e eu não vou apagar o teorema do valor intermediário para ele ficar aí, tá? Porque é um teorema importante, para mostrar que se uma função é contínua num intervalo,
a imagem desse intervalo por essa função também é um intervalo. Não importa se o intervalo é aberto, se é fechado, se é semiaberto, se é fechado. Você tem uma função que é contínua no intervalo, a imagem desse intervalo por essa função ainda é um intervalo. Ok? Ah, beleza. Então, tá certo? E eu vou usar esse corolário aí. Coroláriozinho, ele é como se fosse um lemazinho, tá? Mas ele é um corolário. Então, o que é que esse teorema diz, essa corolário diz? Se f é contínua no intervalo fechado AB, com f de A diferente de f de B, então o intervalo J de extremos f de A e f de B está contido na imagem da função. E com esse corolário, eu demonstro então esse outro corolário aqui, que vai ser ele vai percorrer todo o curso de cálculo, que diz que se uma função é contínua no intervalo, a imagem desse intervalo por essa função ainda é um intervalo. Enunciado bem simples. Sejam I contido em R um intervalo e f uma função. Se f é contínua em I, ou seja, se f é contínua em todos os pontos de I, então a imagem de I por essa função, o f de I, é também um intervalo. Então eu tenho que provar que um dado conjunto é um intervalo. Como é que eu provo que um subconjunto da reta é um intervalo no nosso nível de cálculo? Como é que eu provo que um conjunto... Eu tenho um conjunto satisfazendo certa propriedade. Como é que eu demonstro que esse conjunto é um intervalo? Pode ser que ele não tenha reta, não tem extremidades. Mais infinito, menos infinito. Não é conjunto. Tem conjunto que tem o máximo e o mínimo e ele não é um intervalo. Os divisores de 10 começa no menos 10, aí passa pelo menos 5, vai até o 10, tem um começo, tem um fim, né? Mas não é um intervalo, os divisores de 10. Isso é um intervalo? Não, tem buracos no meio. Mas como? Provar que ele está entre uma função e outra? Hã? Provar que ele está dentro entre um e a outra função? Não, porque eu só tenho um conjunto. O que eu coloquei foi, como é que eu provo que um subconjunto da reta é um intervalo? Tem que provar algo parecido com essa daqui? Por exemplo, provar as extremidades. O que caracteriza o intervalo para você? O que caracteriza o intervalo para você? Hã? Provar que pode derivar desse intervalo? Não. Vai ser pão de acumulação. Não. Uma coisa bem simples, gente. O que caracteriza o intervalo para vocês? Pense no intervalo da reta. Está entre um ponto e outro. O intervalo da reta é algo que não tem buracos. Ele é contínuo também. Ele é um segmento da reta, que pode ser aberto, pode não conter as extremidades. Então você tem um conjunto A na reta. Você tem um conjunto A na reta. O que é que caracteriza o intervalo da reta? Está aqui a reta. O que é que caracteriza o intervalo da reta? Você tem um conjunto A. Esqueça por enquanto isso aí. E você quer provar que o A é o intervalo. Você tem que mostrar o seguinte: que se X está em A, está aqui, e o Y também está em A,
com x menor do que y, então o que? Tem infinitos valores daquele. Não, não tem infinitos valores não, porque se eu pegar o conjunto dos números racionais que estão entre x e y, é um conjunto infinito. E esse conjunto não é um intervalo. O conjunto dos números racionais que estão entre x e y é infinito. Não, esqueça f. Esqueça f. Eu quero mostrar, esqueça isso aqui. Não tem função, só tem um conjunto. Eu quero mostrar que esse conjunto é um intervalo. Como é que eu demonstro isso? Não, basta simples. Como é que eu mostro que o conjunto... Entre x e y, se x é maior que y, se um ponto é maior que x e menor que y, esse ponto pertence ao conjunto. Exatamente, ou seja, que esse intervalo está contido em A. Você mostra que há um intervalo se você mostrar o seguinte. Se você mostrar essa implicação. X pertencente a A. Y pertencente a A. E x menor do que y. Isso implica o quê? Que o intervalo x e y está contido em A. Vocês têm que coisa simples. Isso é caracteriza o intervalo. A gente está acostumado com difícil. Tá? Isso é caracteriza o intervalo. Intervalo é um negócio, você vai ver, negócio conexo. Mas isso é um mais para frente. Conexo. Ele não é formado por dois ou mais pedaços disjuntos. Não é ou ele é? Ele não é formado ou ele é formado? Ele não é. Não é formado por Não. dois ou mais? Por dois pedaços desconexos. Tá certo? Dois pedaços desconexos. Um conjunto é conexo quando tem um caminho contínuo ligando, quando dados dois pontos deles, tá? Existe um caminho, eu vou por um caminho contínuo de um ponto a outro, quaisquer que sejam esses dois pontos. Como é que você conseguiria achar um ponto entre esses intervalos? Aí? Por exemplo, ó, o conjunto, no plano, o conjunto formado pela união desse conjunto com esse, ele não é conexo. Por quê? Como é que eu vou daqui para cá sem pular? Tem como ir andando daqui para cá sem passar por isso aqui? Não. Mas isso, isso aí é assunto mais para frente, tá? Não é assunto do cálculo, vamos lá. Tem questão de conexo, simplesmente conexo, tem convexo, tem... Mas o fato é o seguinte. É isso que caracteriza o intervalo. Um conjunto é um intervalo quando esta implicação é verdadeira. X em A, Y em A, X menor do que Y, o intervalo fechado XY está contido em A. Aí ele não tem buraco. Por exemplo, se você pegar, ó, a união dos intervalos menos infinito zero, união zero mais infinito. Isso não é um intervalo. Hã? Isso não é um intervalo. Porque se você pegar x negativo e y positivo, o intervalo xy está aqui dentro? Não, porque o intervalo xy contém o zero. E o zero não pertence. Entendeu? Então, entendido? Então, para mostrar que um conjunto é intervalo, eu tenho que mostrar o quê? Tá? Dado xy nele, com x menor do que y, o intervalo xy está contido nele. Então, vamos aqui, ó. Tá? Se f é contínuo aí, vamos dar a prova disso aqui. Prova. Esse resultado é muito importante, por isso que eu vou usar o tempo para demonstrá-lo, tá? Prova. Se f, há duas possibilidades. F ser uma função constante ou f não ser uma função constante. Se f é constante,
Se f é constante em I, então f de x existe ser real, então encerra.